Pessoal, bom dia. Estamos iniciando a 11ª edição do Fórum de Gestores PAEP das Unidades e Órgãos da Unicamp. O Fórum de Gestores PAEP é diretamente vinculado ao gabinete do reitor e tem como finalidade constituir-se como um canal institucional de comunicação que permitirá a apresentação e a discussão de informações institucionais de interesse da comunidade da Unicamp e de propiciar o esclarecimento de ações institucionais. Também promover uma maior aproximação da administração superior com a comunidade e os gestores PAEP. E, pelo adiantado da hora, eu já vou entrar na pauta. Na pauta de hoje, para fazer o encerramento das atividades do ano de 2024, nós convidamos o reitor, professor Dr. Antônio José de Almeida Fidelis, para falar sobre o futuro da universidade, abordando desafios e perspectivas. A palavra é sua, senhor reitor. Obrigado, Adilton. Feliz de estar aqui e poder falar um pouco da forma que eu enxergo assim, a universidade para o futuro, né? Eu fiz uma apresentação mais ou menos parecida, na verdade eu encolhi bem a apresentação que eu fiz no PDG. Eu estou com saudade de dar aula, então, eu gosto de estar aqui, de ter essa possibilidade de conversar sobre uma coisa que me ocupa algum tempo aí, né, de pensar sobre isso. E também eu gostaria também de deixar, eu encolhi para ver se eu consigo falar menos, é uma coisa difícil para mim controlar o desejo de falar, e é sempre mais gostoso fazer isso quando as pessoas perguntam. Então eu queria deixar vocês à vontade para terem parar no meio, levantar uma questão, uma dúvida, explica melhor isso, o que você realmente acha dessa questão, né? A outra coisa que eu queria dizer é que eu vou fazer uma apresentação que, na minha opinião, ela está baseada em 3 questões que eu acho que criam uma visão de futuro da universidade, vamos dizer. Aquilo que eu acho que é o nosso potencial como instituição. Esse potencial está baseado na nossa história, mas é uma coisa que reflete muito o presente que a gente tem como universidade, de qualidades, de potência, de acúmulo feito ao longo de uma história de quase 60 anos. Isso é uma coisa, mas também tem por trás uma visão de país, né? O que é o Brasil hoje, o que ele pode ser, um segundo pilar. Então, é ver como a universidade se vincula a essa visão que eu tenho do Brasil e como ela pode, então, se encaixar nessa visão e ser, a universidade em geral, mas a Unicamp em particular, ser algo que contribui para levar esse país por uma situação melhor. Eu acho que a gente tem que ter, como instituição, perspectivas, elas podem parecer muito ousadas, vamos dizer assim, no sentido de que a gente é uma coisinha num universo imenso que é o nosso país, né? Mas a gente é um foco de exemplo, é um foco de formar gente que vai influenciar esse país de alguma forma. E a outra coisa é o que é o mundo hoje, quais são os desafios que o mundo impõe nesse momento, né? E ao impor desafios, ele também gera oportunidades. E como essas oportunidades têm a ver com o nosso país e com a nossa instituição. Então, são 3 pilares que, para mim, estão por trás daquilo que eu vou falar, né? Qual a importância disso? Cada uma das pessoas aqui trabalha numa coisa muito particular. Aqui o Braga trabalha na prefeitura e a prefeitura tem que fazer a manutenção do campus, né? Manutenção, reformas e tal. Já o Anderson tem que mexer com como é a vivência nos campos, né? A DEP, o pessoal da DEP, como que é as novas obras. Quer dizer, cada um tem um assunto particular, mas nós somos uma instituição, né? Nós somos um todo. Então, mesmo que a gente tenha uma ação particular,
a gente tem que ter um pouco dessa visão do conjunto para entender o nosso papel específico num contexto geral, né? E a gente dá uma contribuição específica, mas a gente está construindo algo que é maior que cada um de nós, né? Maior que cada um de nós, maior do que cada um dos nossos órgãos dentro da universidade. E compartilhar um pouco, mesmo que não seja completo, uma visão de uma instituição, do que ela pode ser, do que ela é, do que ela pode ser, é algo importante até para motivar a gente a desempenhar com o máximo de qualidade possível aquilo que a gente faz no nosso espaço específico de ação. Ele faz parte de algo que, num certo sentido, é maior do que cada um de nós, e é maior porque tem esse potencial de algo que juntar as pessoas, ser algo que faça muito mais, que gere muito mais resultados, né? Então, é um pouco essa ideia que está por trás, e eu vou falar um pouco dos dados que vocês conhecem, mas eu queria falar um pouquinho primeiro do que é a Unicamp hoje e depois um pouco do que eu imagino que é o futuro dentro daquelas três coisas que eu disse que seriam a base. Eu vou por aqui um pouco algum controle de horário aqui para... Então, essa é a nossa situação hoje, né? As universidades são muito avaliadas pelo seu desempenho hoje, isso tem um peso importante, isso atrai a atenção de outros lugares do mundo, isso atrai a atenção de empresas, né? Isso é valorizado pelos órgãos do nosso Estado, governo do Estado, pelo governo federal. Qual é a nossa posição? Então, nós somos hoje uma das 3 melhores universidades da América Latina, do Caribe, estamos no QS, entre as melhores 250 universidades do mundo, isso não é pouco, né? E temos uma história recente, quer dizer, se a gente comparar com a USP, que se destaca mais, está entre as 100 melhores, está no primeiro lugar, a USP tem o Largo São Francisco, que é do final do século XIX, né? Tem a Politécnica, tem a farmácia, a Faculdade de Medicina, todas muito antigas. E a Unicamp é uma universidade da década de 60. Mesmo a FOP, a FCM, que são pré-existentes, são, aí, se eu não me engano, no início da década de 60. Então, nós somos uma universidade nova que fez uma trajetória muito rápida, né? Que pode fazer mais coisas, tem potencial para isso. Então, primeiro, estamos numa situação boa, né? Somos uma universidade de médio porte, né? Não situada numa capital. Isso cria algumas restrições, né? Você tem, por exemplo, menos acesso ao poder público. É uma coisa importante, né? A pessoa que estuda na Pinheiros, na medicina da USP, atravessa a rua e está na Secretaria de Estado da Saúde, né? Simplesmente atravessando a rua, certo? Então, são coisas que tem algum efeito na história das universidades. Mas aí a gente vê tudo que nós temos, né? A característica ali de ter números parecidos de graduação e pós-graduação, que é o que cria essa tradição da Unicamp de ter muita pesquisa. Eu acabei de sair da premiação do PIBIC, 20 alunos premiados no universo de 1.600 participantes no congresso do PIBIC, que é mais ou menos, um pouco menos de 10% dos nossos alunos. Então, ele deve ter aí em torno de 10% que faz iniciação científica. O cara está na graduação e ele tem lá umas 10, 12 horas por semana para trabalhar num grupo de pesquisa. Isso não é pouco. É muita gente já na graduação fazendo uma atividade que não tem diretamente a ver com o ensino em sala de aula, né? Ele tem que desenvolver um projeto de pesquisa com autonomia, ele tem que aprender metodologia científica. Então, é algo significativo do ponto de vista de formar gente melhor, né? Que outra característica diferente da USP e da Unesp é a gente ter uma estrutura hospitalar grande, né? E parte dela
Da USP também nos diferencia o fato que a gente tem cursos técnicos. A Unesp tem, a USP não tem. Né? Nós temos 2 colégios técnicos que nos aproximam da Unesp, mas não tem esse equivalente na USP. Tá? Aí, mais ou menos, o nosso tamanho, quer dizer, a gente forma aí cerca de 2.000 pessoas na pós-graduação por ano, que é um número bastante razoável, 2.750 mais ou menos na graduação, e ali a gente vê o que é a nossa área de saúde, né? Que tem um destaque muito grande, um efeito muito significativo na região. São números sobre todos os aspectos aí, bastante significativo. A gente pensar ali no que é o menor número, 400 transplantes por ano, né? É algo que a gente imagina de qualidade que tem por trás disso, de formação de pessoas, né? A importância que tem esse nosso desempenho na área de saúde. Muita mudança quando se criou os cursos noturnos, né? Então a gente tem hoje 23 cursos noturnos, 42 cursos diurnos, né? As nossas vagas na graduação, aí nós temos eu diria, uma pequena deficiência em relação às outras universidades. A gente tem pouca vaga na graduação. A USP tem algo próximo de 11.000 na entrada, né? E a Unesp algo próximo de 6.000. Né? Então, nós temos uma preocupação de discutir, criar novos cursos e tal, que a gente tem que olhar para isso, né? Muito do nosso orçamento hoje é justificado em função do nosso papel na área de saúde, do peso dos hospitais, né? Mas se a gente comparar exclusivamente vagas na graduação, a gente tem menos vagas que a USP e relativamente menos que a Unesp. Então é uma coisa que a gente deve olhar com carinho e ver quais as possibilidades que a gente tem de ampliar a disponibilidade de vagas do ensino de graduação. O processo de inclusão é uma coisa marcante já, né? 47% de ingressantes de escola pública. Quem viveu a história da Unicamp ao longo do tempo sabe a mudança que significou isso. Quando eu estudei aqui, o ensino público ainda, pré-universitário, ainda era muito relevante. A única coisa que eu estudei, eu frequentei um lugar particular, foi cursinho com uma bolsa, senão nem pagava o cursinho, né? 6 meses, muito tempo atrás, 1975, né? Mas fiz toda, eu fiz aqui em Campinas, Ciência, Escola de Química, Aníbal de Freitas, tudo escola pública. E a maioria das pessoas que entraram na universidade era escola pública. Daí a gente teve, com década de 80, quando a escola pública de primeiro e segundo grau começou a enfraquecer, a gente teve uma entrada muito grande de pessoas do ensino privado nas universidades, e hoje a gente está fazendo a trajetória de volta, né? De criar possibilidades do ensino público, ter ensino público pré-universitário ter uma presença muito mais significativa na universidade. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Temos aí todas as formas de ingressos diferentes, algumas que a gente tem que se orgulhar muito, né? Nosso vestibular indígena é destacadamente a melhor seleção e processo que tem no Brasil, né? Vamos até as regiões fazer esse vestibular. Temos uma variedade de possibilidades de entrada que gera uma composição próxima à composição do Estado de São Paulo, em termos de distribuição étnica, em termos de acesso também das escolas públicas, e a gente faz isso uma variedade de instrumentos. Eu acho isso uma solução interessante, não é só um mecanismo direto de cotas também, né? Então a gente combina ali uma inclusão que é muito parecida com a população do Estado, mas também mantém elemento significativo de disputa pela vaga, que é uma coisa boa, né?
e isso deve aumentar com o Provão Paulista pelo acesso aos alunos mais amplamente. No Provão Paulista, a prova é feita nas escolas, né? Então mais gente pode prestar entrada nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Tá? E tem uma inovação, que eu acho que não está aqui, que são as vagas olímpicas, né? Que é também uma coisa interessante. Agora vamos ter as vagas para pessoas com deficiência, né? Essa é a novidade no Enem para o ano que vem, e estamos discutindo a questão das cotas trans, sempre pensando numa coisa que não é um alcance imenso, mas que gera uma oportunidade, e a gente pode testar se essa oportunidade gera uma melhoria. Podem pensar em cotas para 50, 40 a mais. Já tem universidade fazendo isso. Abrindo vagas no vestibular público. Eu não aprovo a proposta da nova. Eu acho que é uma proposta que tem que ser feita para os candidatos. Olha, é um momento. Por isso que eu já estou nisso. Na próxima questão, se pensa em cotas, hoje tem cotas, tem algumas pessoas que não tiveram oportunidade de Eu também acho. Eu estou brincando, mas é que é a posição favorável agora, né? Quem está no fim de mandato, sempre tem alguém que vai ter que pensar isso no futuro. Também universidades, principalmente em Portugal, falam isso. Eu acho que existe toda essa discussão de educação continuada, né? Eu acho que é uma coisa importante. Ele pode viajar nesse negócio. E eu, pessoalmente, acho, por exemplo, a gente fica discutindo hoje ainda reforma da Previdência, né? Quando a gente vê, na verdade, você pensa em inteligência artificial, toda essa coisa da mecanização, eu fico em dúvida se o nosso problema é fazer as pessoas trabalharem muito tempo ou vaga de emprego, por exemplo, porque com toda a informatização, a chance de ter emprego vai diminuir, né? E as pessoas precisam se ocupar. Estudar mais é uma boa alternativa para se ocupar, né? Então, como? Os jovens Diminuindo significativamente. é a sexta cidade com a população mais idosa do estado de São Paulo, a sexta. E, Leninha, isso é hoje uma realidade na grande maioria do mundo, mesmo no mundo não desenvolvido. As pessoas têm menos do que 2,1 filhos por casal, em média, que é o número para manter a população. Então, a gente está crescendo ainda por inércia, mas, sei lá, 2050 a população vai começar a cair, né? No mundo inteiro. Então, é uma outra... Antecipar esse problema que virá. Então, eu recomendo pôr isso na mão dos candidatos à reitora, para eles terem que pensar já nisso, né? Mas acho que é uma questão realmente... Agora, é só falar, então, a gente tem essas vagas olímpicas, é interessante isso, né? E uma coisa que eu acho que tem de interessante aqui, que é uma coisa que a gente tinha que aprender também, que é fazer teste interno no Unicamp, né? Essa ideia de que a gente pode iniciar uma coisa de forma tímida, aprender ver se funciona, e daí amplia ou não, né? Então, essa variedade de coisas foram testadas, de alguma forma, para a gente melhorar o processo de inclusão, né? É um exemplo de algo que a gente não precisa mudar de uma hora para outra tudo, muda pouco, testa, funcionou, amplia, o Profis, né? Não, na verdade, todo o mecanismo de pontuação que a gente dá no vestibular para concorrência ampla foi mudado mais de uma vez ao longo da história, calibrando. Está diminuindo a entrada de certas pessoas, está aumentando. A gente mudou vagas para pretos e pardos. A forma, a gente ampliou elas no Enem e diminuiu uma ampla concorrência, alguma coisa assim, porque estava diminuindo a participação de pretos e pardos. Então, são coisas que a gente pode fazer baseado em evidências, né? O processo de seleção sabe-se como que o negócio está andando. E eu falo isso porque às vezes a gente tem muita resistência de fazer inovações internas na universidade, né? E às vezes a gente pode fazer isso testando. Vamos lá, acelerar um. Vou?
Então, aí está um pouco a distribuição ao longo do tempo das entradas. Então, se a gente olhar ali entre os parques indígenas, está um pouco abaixo. No estado de São Paulo é mais ou menos 37%, se eu não me engano, de pretos e pardos. Então, está um pouco abaixo. E ali de esfera pública, né, está no que a gente tinha de média, 50%. Né? O desafio a seguir, que é uma coisa que a gente já vem enfrentando há certo tempo, mas tem enfrentado bem nesse e tem que manter isso, né? É usar o orçamento para garantir permanência das pessoas aqui também. Então, hoje, mais ou menos 20% do nosso orçamento de custeio é aplicado em programas de permanência estudantil. É um número significativo, provavelmente, percentualmente, é o maior do Brasil, né? E aí tem uma variedade de bolsas e tem também a moradia. A gente tem insistido, embora a gente não tenha conseguido fazer na nossa gestão, nem reformar a moradia e nem ainda comprar o terreno, né, que tem todo o processo aí de compra e de andamento, é um compromisso nosso, raciocínio, que ter moradia estudantil é uma coisa importante em relação às bolsas de moradia, porque elas são algo mais estável ao longo do tempo, né? Se a gente tiver oscilações de orçamento, a gente pode ter problema de manter as bolsas, mas tendo moradia, a gente pode manter isso ao longo do tempo. Então, para garantir que os programas de inclusão tenham mais estabilidade, esse foi o raciocínio nosso, tanto na alocação de recursos para a reforma da moradia, depois que resolver a questão da propriedade, porque hoje ela é propriedade da FUNCAMP e não da Unicamp. Nós estamos entrando agora com uma ação de uso capião. Já tentamos várias alternativas, comprar, doar, não tivemos êxito, agora a gente está entrando com uma ação de uso capião. Se ela for transferida à propriedade da Unicamp, daí a gente vai fazer a reforma. E tem o terreno ao lado, que a gente também já alocou, aprovou no Conselho Universitário comprar esse terreno, tem negociação com a empresa, tinha um probleminha lá relacionado ao próprio terreno que ainda não foi resolvido, mas é um compromisso que eu acredito que a próxima gestão vai manter, né? Uma coisa importante na lógica de que fizemos inclusão, o desafio agora é garantir a permanência para que essas pessoas se formem e se formem com qualidade. Isso é a nossa história na pós-graduação, né? Temos aí 276 cursos, 44% dos nossos alunos são pós-graduandos, isso representa 12% da pós-graduação nacional, 45% dos nossos programas são nota 6 e 7, isso é a melhor classificação possível na CAPES, né? A CAPES, ela avalia os programas a cada 4 anos, se eu não me engano, antes era 3, acho que é 4 agora, ela classifica até 5, os 5 são programas de excelência, 4 e 3 bom e razoável, sei lá, 2 eles propõem fechar o programa, e entre os 5 daí, eles selecionam aqueles que teriam padrão internacional. Então, 6 e 7 são programas de padrão internacional. E aí se analisa um monte de coisa, publicação, quantos alunos formam, né? Qualidade dos trabalhos, o impacto em termos de inovação, desenvolvimento econômico, é um monte de critérios. Pode nos dar bastante orgulho, porque nós somos, como universidade, a que tem o melhor desempenho em termos relativos. A USP tem mais cursos de excelência, mas ela é muito maior que a gente, né? O ITA tem, acho que todos os cursos são bons, mas são 6 cursos. Então, em termos de uma universidade razoável de porte e desempenho, a Unicamp é a melhor de todas, né? Temos uma ênfase grande na internacionalização, então aí projetos, temos hoje convênios com quase todas as regiões do mundo, né? Elas sempre foram mais fortes com a América do Norte, com a Europa. E hoje
hoje a gente é muito procurado pela Ásia e particularmente a China, né? Tem procurado muito convênio com a gente, um pouco a Rússia também, e a gente tem uma tradição de colaboração com o Japão já bem estabelecida, já tradicional, né? O que está crescendo um pouco é esses outros países asiáticos, em particular a China. Essas relações internacionais para as universidades são coisas decisivas, né? Todos aqueles rankings e todas as publicações, formação de pessoas, acabam sendo melhor avaliadas quando elas são feitas no contexto de uma interação com outros lugares do mundo, né? E esses lugares hoje também querem fazer coisas com o Brasil em alguns assuntos que são particularmente de destaque no Brasil, como a questão ambiental, a questão energética em geral, né? Mas eu comento isso um pouco mais tarde. Aqui é um pouco o desempenho da nossa pós. Vocês veem que é um desempenho que está melhorando, né? Então aqui vocês veem a nota dos programas, e os programas que têm nota mais baixa, por exemplo, esses aqui, estão caindo, os programas que têm nota mais alta estão subindo. Então está melhorando ao longo do tempo, pelo menos nas duas últimas avaliações. E aqui são premiações nacionais, né? Que a CAPES promove, e daí pegam as teses que têm destaque. Tem o prêmio e a menção honrosa, que são aqueles que foram selecionados para o prêmio, mas daí entre esses pré-selecionados eles pegam alguns, dão prêmio e outros fazem menção honrosa. Aí um pouco publicações, isso aqui pega todo o período da autonomia, basicamente, né? E vocês veem como cresceu o que a gente produz em termos de artigo publicado na Web of Science, que é uma das grandes plataformas de publicação. Isso aí é publicação internacional, ou seja, revista que basicamente é acessível em inglês, é acessível no mundo inteiro, né? Essa é uma outra tradição da Unicamp, que é a questão na área de inovação. A Unicamp foi uma das primeiras universidades que criou uma área de inovação. Eu entrei aqui como professor, já com doutorado, em dezembro de 87. Em 89, eu submeti a minha primeira patente como professor da Unicamp. E em 89 tinha um escritório, que era o Ciro, que tomava conta, né? E foi o início da Inova. Logo depois nasceu a Inova, e a Inova hoje é uma das principais agências de inovação universitária do Brasil. Tem coisas muito significativas. Então, ela já está aqui com mais do que esse número de patentes. Vocês veem aqui o número de licenciamentos, é um número razoável. Patente é uma coisa cara, porque você tem que pagar para escrever, tem todo um procedimento, não é só o pesquisador tem que escrever, mas para fazer uma patente a pessoa tem que primeiro ver se ela precisa checar se ela é inovadora mesmo. Então não é eu quero fazer uma patente, tem que entrar no site da Inova, falar o que eu estou desenvolvendo, tem todo um processo de sigilo, porque se você revela o conhecimento antes, ele passa a ser público e não é mais patenteado. Então tem todo um sistema para preservar a informação de ser oficialmente divulgada, né? Daí pessoas dentro da Inova vão procurar em sites de patente nacional, internacional, se existe algo parecido. Se existe algo parecido, é igual, ou é muito similar, ou é diferente. Então precisa ser diferente para justificar a patente. Hoje em dia, ele já tem critérios até mais exagerados nisso, que é não necessariamente uma patente, ela gera um interesse do mundo corporativo, porque pode ser que nem é uma ideia boa e tal, mas ninguém está afim de comercializar. E é uma coisa cara. Então eles fazem também uma certa prospecção das possibilidades daquilo ser licenciado, né? Para que você não gere patentes que só fiquem como patentes, mas não tenham nenhum potencial de virar um negócio com uma empresa.
No início não era assim, então e quem começa nessa área de inovação ele faz um monte de patentes, daí só uma parte licencia, né? Então a tendência com o tempo é você ser mais criterioso para tentar patentear aquilo que tem maior potencial de licenciamento, né? Então isso é uma das coisas que a Inova faz. Então aqui está um pouco a história das patentes. A patente é um processo lento, demora às vezes anos para ser aprovada, né? Na hora que você deposita, você garantiu o privilégio sobre ela, mas ela tem que ir todo o processo de julgamento no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Ela vai ser lá, tem os técnicos, esses técnicos vão comparar ela com todas patentes similares no mundo e falar, é patenteável, não é, e eles vão dar um parecer. Isso às vezes demora 8 anos, por exemplo, mas uma vez que você depositou, você tem um privilégio para até licenciar, né? E daí tem uma relação com a empresa, recebe royalties e tal. Então a gente tem quase 200 contratos de licenciamento com pessoas, provavelmente, grande maioria do setor privado, né? Mas ela faz mais do que isso. Ela tem um acompanhamento das empresas que nasceram de pessoas da comunidade da Unicamp, né? Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pesquisadores, funcionários, pessoas que de alguma forma montaram empresas, a grande maioria são de empresas de tecnologia, né? E tem aí quase 1.400. Aqui está um pouco os empregos gerados e o faturamento. Saiu um último relatório da Inova recentemente, esse faturamento está acho que na faixa de uns 27, 28 bilhões de faturamento anual. Por isso é um número que é bom a gente guardar na cabeça, né? Vamos pegar 25 bilhões. Grande maioria disso é no estado de São Paulo. Se a gente puser 20% de imposto, isso é 5 bilhões de reais. O orçamento da Unicamp foi esse ano em torno de 3,5. Então, as empresas que saíram, de pessoas que se formaram de uma forma na Unicamp, geram imposto mais do que o Estado põe para sustentar a universidade, né? Por que é importante? Porque a gente tem que falar isso para quem decide na Assembleia. Eles precisam ouvir, as pessoas na rua precisam ouvir isso. Compensa o dinheiro aqui, porque isso gera imposto suficiente para preservar o emprego de cada um de nós, à medida que a gente gere essas pessoas que fazem a economia girar e fora, né? A nossa área de extensão de cultura está cada vez melhor. Recomendo a todos vocês, hoje às 7 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, a Orquestra Sinfônica da Unicamp e o Coral da Unicamp foi recentemente premiado em primeiro lugar no concurso de corais no Chile, na PUC do Chile. Vão fazer a apresentação da 9ª Sinfonia de Beethoven. E eu não estarei presente, mas na terça eu fui em Piracicaba, fui na Catedral, foi uma apresentação belíssima. Belíssima, a 9ª Sinfonia de Beethoven. A Unicamp faz isso. A gente tem que prestigiar. É uma beleza, tá? E além de tudo, é uma maestria, né? A Cíntia, que dirige a nossa orquestra sinfônica. Então, é grande aquele anfiteatro lá. Se puderem, hoje, quinta-feira, na FCI. E fazemos um monte de coisa aqui, né? A gente tem programa com os patrulheiros, né? A gente tem os programas de cursinho. Isso tudo é uma beleza de relação nossa com a sociedade, né? Aí um pouco da nossa internacionalização. Aqui a gente tem um pouco de fragilidade, porque a gente manda muita gente para fora, mas a gente atrai pouca gente de fora para cá, né? Então esse é um desafio que a gente tem. Eu diria que tem 2 desafios. Um é esse, atrair mais gente de fora da América Latina, do mundo, virem estudar aqui. Agora tem um outro desafio, com a nossa mudança de composição, tem mais gente de escola pública e tal, a gente está tendo mais dificuldade de enviar gente para fora, dificuldade de língua. Então nós temos que agir aí, nós estamos
Uma das coisas que a gente está pensando em fazer é criar uma habilitação em inglês no IEL. O IEL só tem habilitação em português. Criar em inglês e daí com os próprios alunos dessa habilitação fazendo uma espécie de pad de inglês para os alunos da nossa graduação, ou seja, usar os nossos próprios alunos para ensinar outros alunos a ter mais fluência em inglês. Você queria falar alguma coisa? Desde o TDG, desse slide aí, agora eu vou perguntar. Ali no Alunos por País tem um quadro Brasil. Esse Brasil é dos brasileiros que vão para fora? De baixo, de baixo, Alunos por País. É só. É uma boa pergunta. Você sabe que eu vou deixar você em dúvida. Eu não sabia a resposta também. Talvez tenha a ver com isso. Existem duas iniciativas no Brasil de universidades voltadas para estrangeiros, né? Que foi criada no governo Lula, no primeiro governo, que foi uma é lá em Foz do Iguaçu, a outra no Nordeste. E ela atrai muita gente da África, da América Latina, inclusive é uma das formas de a gente atrair gente para cá também, porque eles já estão no Brasil, estão estudando nessas universidades, né? Eu já não me lembro o nome delas, mas são instituições federais, né? As pessoas às vezes ficam, essas coisas causam problema nas cabeças, mas a gente tem que trazer gente para cá, né? Porque para concorrer com nossos alunos também. Tem uma coisa importante aí, que é o impacto que isso tem no desenvolvimento econômico. Eu fiz meu doutorado na Alemanha, por exemplo, né? E a Alemanha tem programas que eles pagam para sair daqui e para a Alemanha estudar. Por que eles fazem isso, né? Eles têm um monte de empresa aqui, né? E eles querem fazer a cultura deles entrar no nosso país, porque eu vou comprar alguma coisa, uma máquina. A Alemanha é um dos lugares que mais produz máquina para a indústria no mundo, né? Se eu tiver uma relação com a cultura alemã, a chance de eu ter uma preferência meio escondida para comprar alguma coisa de lá é uma realidade, né? Dando um exemplo completamente diferente, né? Os países europeus e Estados Unidos estão gastando muito dinheiro na Ucrânia, né? Eles põem dinheiro lá. Onde você compra os armamentos? Nos Estados Unidos. Você não vão pôr dinheiro lá para comprar armamento em outro lugar. O que eu estou querendo dizer com isso é que essas coisas têm um impacto econômico, mesmo que à primeira vista elas pareçam uma coisa que pode ser só desperdício, né? A gente sabe o papel que o Brasil tem, por exemplo, na América Latina. E ter formado um monte de estudantes do Peru, do Equador, da Colômbia, e estar formando aqui no Brasil, faz diferença para a nossa economia. E essas pessoas são pessoas que olham para o Brasil como um lugar de referência, de comprar mercadorias, de trocar coisas, né? E isso gera emprego aqui dentro também, né? Só para... a internacionalização tem um impacto para a instituição, mas tem um impacto para a economia também. Os países fazem isso historicamente, né? Muitos, justamente porque o que eles querem também é criar relações que tenham algum impacto na sua economia interna. Então, agora eu queria falar um pouco do futuro, né? Não sei, eu vou pular aqui. A gente tem alguns temas que são muito relevantes, né? Então, todo mundo está ouvindo falar, a gente fala há muito tempo de inovação. Duas áreas aí são extremamente importantes e muito associadas à tecnologia de informação, inteligência artificial. Existe toda uma polêmica se o que a gente tem hoje é de fato inteligência artificial ou um aprendizado de máquinas mais sofisticado, mas é uma coisa que está tendo muito impacto na possibilidade de se resolver coisas de uma forma muito rápida, né? E a gente tem gente que trabalha com esse assunto aqui dentro da universidade. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de uma indústria que pode ser
muito automatizada. Há mais de ano atrás eu ouvi uma palestra de um cara falando das perspectivas que a automação gera, né? Então, um exemplo que ele dava é que no Japão eles já estavam pensando numa marinha mercante que fosse basicamente automatizada, com pouquíssimas pessoas conduzindo os navios, e que parte do navio seria uma fábrica, né? Então o cara falando, de repente eles vão fazer o seguinte, eles vão mandar um navio para o Brasil, esse navio vai comprar algodão e vai voltar com a roupa fabricada, né? Ou seja, na trajetória ele vem até aqui, compra as fibras, ele é uma fábrica e ele vai produzindo no retorno, né? É uma coisa meio maluca, né? Mas não é impossível. Dado, hoje você tem algumas fábricas, a gente ouve dizer, por exemplo, na Alemanha, que você não acende a luz de dia, porque não tem trabalhador, né? Em grande parte da planta. Certo? Então, essas são possibilidades que a inovação está gerando. Podem ter um impacto profundamente negativo para a vida das pessoas. Por outro lado, pode ser trabalhar menos, ter mais tempo livre, ter que frequentar a universidade em parte do tempo, né? Então, é uma sociedade que cria dilemas, mas cria potenciais também. Se a gente vai usar bem esses potenciais, esse é o nosso desafio. Como fazer de toda essa força da tecnologia algo que beneficie as pessoas, né? Então, esse é o maior desafio que eu acho que a gente tem. E nós temos uma proposta que está alinhada em torno disso, que é essa ideia aqui. Então, a ideia da inovação, ela é algo que... Vocês assistiram um filme chama Elysium, já viram esse filme? Alguém já assistiu? Elysium é um filme que participa aquele cara, o Matt Damon, que fez, qual é aquele filme mais bonito que ele fez? Eu esqueci o nome. Supremacia Born. Ele é o cara principal da Supremacia Born. Mas participam dois brasileiros também. Participam o Wagner Moura e a Alice Braga, né? E é um filme que mostra um mundo super desenvolvido, mas eles falam distopia, né? Completamente o contrário de um mundo utópico, de bem-estar para todo mundo. Porque tem uma parcela muito pequena da população que vive numa nave, numa estação espacial, com um nível de vida, tratamento médico daqueles que curam qualquer doença, e uma grande maioria de pessoas que vivem na Terra numa condição de subsistência, de precariedade completa, né? Essa é uma possibilidade que a tecnologia traz, né? Porque se tira o emprego das pessoas e tira a renda, ela pode fazer isso. Mas, de repente, a gente precisa pensar num mundo em que a renda não dependa mais do trabalho, né? Porque as pessoas precisam consumir também, né? Não só elas precisam consumir, mas quem fabrica precisa vender. Então, pode ser outra solução, pode ser uma solução de que todo mundo tenha um padrão de vida melhor, né? E isso só vai se resolver no plano da política, né? Porque alguém vai ter que regular essas relações aí. E um desafio para uma instituição como a Unicamp é pensar como a gente pode fazer do desenvolvimento tecnológico algo que sirva as pessoas. Que sirva as pessoas, que preserve o ambiente, que gere justiça, né? Essas coisas não estão previamente decididas. Tecnologia pode servir para o bem e para o mal, né? O papel da gente é desenvolver formas de pensar como ela pode servir para o bem, né? E eu acho que a gente tem, como universidade, uma contribuição muito significativa. Isso implica que ciência e tecnologia não é uma coisa só de engenheiro, de físico, de químico, de biólogo, de médico. É uma coisa da área de ciências humanas, tem que pôr valor ético, né? Tem que pensar
também como a cultura se relaciona com isso, os valores das pessoas no campo da cultura, como ela se relaciona com esse mundo. Então, ela tem que ser uma coisa muito mais abrangente. Todos nós, mesmo com as nossas especificidades de área de trabalho, a gente tem que ter uma conexão com isso, porque não pode ser uma decisão de poucos, tem que ser uma decisão da maioria. Isso vai afetar, se não a vida, no curto prazo de cada um de nós, com certeza vai afetar a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque a mudança é muito rápida. E as possibilidades que a gente tem de fazer coisas novas que tenham impacto na economia e na vida das pessoas é algo acelerado. Então, questões éticas associadas, a gente tem que estar olhando para isso. Você pode fazer um monte de coisa ruim com inteligência artificial e fazer um monte de coisa boa. E é a mesma coisa com genética, com a biotecnologia em geral, e isso vai impactar muito a vida das pessoas. Então, ter um olhar humanista para a questão da tecnologia é uma coisa relevante. Vou pular um pouco aqui e falar disso. Então, agora estou querendo olhar um pouco o futuro. Deixa eu ver se eu concentro para a gente, se tiverem alguma pergunta para a gente fazer. Então, vocês sabem a história que está por trás disso. Alguns anos atrás, a Unicamp comprou a Fazenda Argentina, um local que tem aí, acho que 1.400.000 metros quadrados, e ao longo do tempo resolveu que ia criar uma área um pouco diferente da Unicamp original e que estaria mais associado com inovação. Aí gerou esse nome HIS, Hub Internacional para Desenvolvimento Sustentável. Essa ideia nasceu na Unicamp, mas ela acabou atraindo a atenção de outras instituições. Então, num primeiro momento, se juntaram aí 14 instituições e um espaço que vai do CNP, onde está os Cílios, até o Campus 1 da PUC. Esse espaço tem 11, incluindo toda a Unicamp, daí tem 11 milhões, um pouco mais que 11 milhões de metros quadrados, 1.100 hectares. Uma área que tem alguns equipamentos de ciência e tecnologia muito significativos, o mais é o próprio Cílios, o CNP, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNP, e onde tem aquele anel meio futurologo, Você olha aquilo ali, você pensa numa coisa meio estação espacial, essas coisas, que é o anel Sirius. Mas tem também o Instituto Eldorado, que é um instituto na área de TI muito forte, com mais de 1.000 pesquisadores, Tem o CPQD, que vem lá da área de informática, da antiga lei de informática, tem a PUC, tem o Centro de Desenvolvimento da Cargill. Então, tem vários equipamentos, principalmente, assim, públicos ou semipúblicos, organizações sociais, como o CPQD e o Instituto Eldorado, tem a Pontifícia Universidade Católica, mas tem também centros de desenvolvimento, como o da Cargill, tem uma empresa química também, que tem centro de desenvolvimento aqui, e elas se juntaram junto com a prefeitura para lançar essa ideia. Hoje tem um projeto de ocupação dessa área que está na Câmara de Vereadores, ele deve ser votado, acho que no início da nova legislação, mas ele regula a ocupação desse local, e com alguns critérios. Então, o que é? Ali a gente tem as instituições envolvidas, O que é esse tal distrito de inovação? A ideia é um distrito de inovação. O que é isso? Então, ao longo da relação entre local que faz ciência e tecnologia, como uma universidade, forma gente em torno de ciência, tecnologia, cultura em geral, e a economia, sempre houve tentativas de você aproximar essas duas coisas, porque
você quer que o conhecimento gere desenvolvimento, certo? O Brasil fez isso muito bem na área agrícola, então a gente tem uma força de agroindústria muito em função, inicialmente do Instituto Agronômico, depois da Embrapa e de algumas áreas privadas, né? Na área de açúcar e cana. Mas o Brasil não conseguiu ainda fazer isso bem na área industrial. Tá? Agora, se você pegar os países europeus e da América do Norte, eles foram capazes de fazer isso. Né? Então, se pegar todas essas empresas aí, grandes hoje, tiveram origem, pelo menos na segunda metade do século passado, de alguma forma, em ideias que saíram da universidade. Tem um trabalho de uma professora de economia na Inglaterra, que listou tudo que surgiu lá no iPhone, né? GPS, internet, touchscreen, tudo isso saiu de um instituto de pesquisa de alguma universidade. Grande virtude de Bill Gates foi juntar tudo isso num único aparelho. Né? Então, a microeletrônica, né, que é tudo que o pessoal sempre brinca, que você tem mais poder computacional aqui do que tinha na Apollo 11 quando ela foi para a Lua. No celular você tem mais poder computacional do que os computadores. Não sei se vocês assistiram aquele outro filme que é super legal, das 3 matemáticas negras. Vocês assistiram esse filme? É um filme maravilhoso, né? Da história do papel delas aquela que sobe na mesa lá e sobe na escada e começa a pôr na lousa o cálculo lá, né? E todo mundo fica embaixo da casa. Ela mostrando como transformar uma órbita, né? Circular numa queda parabólica, né? Então é uma coisa maravilhosa. Agora, você imaginar que eles fizeram aquilo daquele jeito, né? Às vezes calculando na unha mesmo o negócio, né? E hoje a gente tem mais poder computacional nisso aqui. A história da microeletrônica começou na área militar, em função da guerra do Vietnã, né? Quando ela atinge as empresas privadas, ela vira tudo isso que é pôr microeletrônica em todas as coisas e revolucionou o mundo, né? Então, são esses potenciais que a gente tem, mas essa relação entre o lugar do conhecimento e o impacto econômico foi tentada de várias formas, com variados êxitos. A forma mais recente é aquilo que se chama o Parque Científico e Tecnológico, que é o que a gente tem aqui dentro da Unicamp. O que é isso? Você constrói um prédio e aluga para a empresa. A empresa vem aqui, por que ela quer estar aqui? Porque daí ela tem acesso a mestrando, a doutorando, ela tem acesso a professora, ela tem acesso a técnicos de laboratório, ela faz um acordo com a universidade e daí essa relação entre a área de pesquisa da universidade e as pessoas que entendem de ciência e tecnologia das empresas gera inovação, né? Agora, ao longo do tempo, as pessoas perceberam que a inovação tem um papel maior e que ela pode ser incentivada de uma forma mais grandiosa. Então, o que alguns países fizeram? Barcelona foi um dos primeiros lugares que eles fizeram isso. Há algum tempo atrás eu fui visitar Barcelona e fui andar por um lugar que chama a Roupa, né? 22. Isso surgiu um pouco na época das Olimpíadas de Barcelona, um pouco depois. Barcelona tinha uma região industrial que estava falida, né? Eu fui visitar lá, um dos prédios que eu fui visitar era em prédio de uma fábrica que não sei se vocês vão se lembrar desse nome, Olivetti. Alguém lembra o que era Olivetti? Olivetti fazia máquina de escrever. A informática acabou com isso e eles faliram. Como a Kodak faliu, né, por causa da máquina digital. Quem não olha para frente, nesse mundo em que você tem tecnologia inovando, perde, não tem jeito. Então era um prédio que a fábrica da Olivetti em Barcelona
fazia máquina de escrever, faliu, fechou, hoje é um prédio de startups, né? Mas o que é esse Arroba 22? É uma área de Barcelona que eles atraíram empresas e pessoas que trabalham com inovação para morar na região. Então não é mais uma coisa separada, né? Eu crio um ambiente que só o cara vai lá só trabalhar e ele mora em outro lugar. A ideia é criar um distrito em que pessoas vinculadas à ciência e tecnologia, cultura em geral, conhecimento, vivam nesse lugar e que nesse lugar tenha um compartilhamento de iniciativas de instituições de pesquisa e de empresas, para fazer com que aquilo que você gera como conhecimento possa se transformar mais rapidamente em produto com impacto na economia, né? E que esse ambiente tenha viabilidade econômica também. O que eu quero dizer com isso? Parte das pessoas deviam morar lá. Essas pessoas vão querer fazer ginástica, elas vão querer ter um restaurante para comer, elas vão querer ter um teatro, alguma atividade cultural próxima. Então ele seria um distrito de inovação, mas não seria uma coisa apartada da cidade. Ele teria vida interna, né? As pessoas podem morar na região. Então, a lógica, ela pode morar fora e vir trabalhar lá, mas a ideia é que haja viabilidade de viver naquele local e que a grande atividade econômica daquele local seja inovação, seja indústria criativa, seja coisas voltadas para olhar novidades para a economia, mas que haja o suporte para viver no local. Então, gerar negócios. Isso implica nós temos vários problemas na nossa urbanização. Por exemplo, eu moro num condomínio, né? Condomínio horizontal. O que isso cria de problema? A gente tem pouca gente vivendo numa área muito grande. Isso não gera negócio, né? Isso gera um problema de transporte. A pessoa vai até a entrada do condomínio, daí tem que andar a pé. Quem vai trabalhar lá não tem carro, não entra de carro, né? Então você, por outro lado, se você fizer um negócio que são prédios de 15 andares, né, você tampa o acesso ao sol, você destrói parte da natureza. Então existe uma dose certa de você juntar gente para criar negócio, mas preservando o meio ambiente. Então é essa a ideia que também está por trás disso. Então quem algum dia vocês tiverem uma cidade maravilhosa, oportunidade de passear em Barcelona, devem ir, né? São sempre calçadas imensas, assim, 5, 6 metros, muito arborizada. Então você pode andar na rua, e daí tem um monte de bar, restaurante, então você já vai, toma um pouquinho, um café, anda mais um pouco, as pessoas andam mais, são mais saudáveis. Então é um pouco dessa filosofia que está por trás desse lugar aqui, né? E de gerar essa interação entre as diferentes instituições que fazem pesquisa também. Compartilhar essas atividades reduz o risco de desenvolvê-las. Por exemplo, nós estamos começando a fazer um trabalho junto com os filhos na área de terapia oncológica, né? O pessoal que mexe com física de partícula, radiologia é uma coisa hoje super importante para o tratamento de câncer. A gente tem uma área de oncologia na Unicamp, mas a gente não tem gente que desenvolve o que eles fazem lá. Se a gente fizer junto, a gente tem um equipamento que possa fazer esse tipo de coisa. Então a ideia desse local é uma ideia desse tipo, né? Ele ocupa toda essa área aqui, então toda a área que está cercada por essa linha aí, roxa, lilás, né? Vocês veem aqui a nossa parte da Unicamp, e aqui, essa região amarela aqui desse lado é a Fazenda Argentina. Nós temos a sede da Inova Química, tá? O Sirius está aqui em cima, né? Isso tudo é o CNPEM, a PUC está por aqui, né? O CPQD está aqui, logo aqui é aquela esquininha que chega na Lei de Barros, né? Então, essa é a região que a gente está chamando de RITS, né? Envolve a parte antiga da Unicamp, mas onde a gente tem
desafio de fazer algo é a parte nova, que é essa região aqui, né? E que está juntando a Unicamp quase aqui da Dom Pedro até a Adhemar de Barros, que é por aqui, né? O que a gente projeta de áreas? Então, isso tem a ver com as nossas habilidades como universidade, né? A gente tem uma área de saúde muito importante, basicamente associada ao SUS, e o SUS hoje tem um problema grande de financiamento, né? Grande de financiamento por quê? Põe-se pouco dinheiro neles, mas principalmente porque é muito caro alguns tratamentos de saúde. Saúde é uma coisa cara. E o Brasil hoje importa muito medicamento, importa muito equipamento, né? Então, fazer inovação nessa área e trazer a produção para o Brasil é um desafio do Brasil. Tá? Gosto de repetir isso. A indústria no Brasil já foi 30% da nossa produção. Hoje é um pouco mais do que 11%. É uma redução do papel da indústria e é onde ocorre inovação, né? A gente perdeu o poder de inovar, a gente precisa recuperar isso. Em torno da área médica é uma possibilidade, né? A gente tem uma área de saúde forte, a gente tem uma área de alimentos fortes. Alimentos aí, estou falando alimentos agroindústria, né? A gente tem agrícola, a gente tem engenharia de alimentos, é mais tradicional. A gente tem muita gente na biologia que mexe com a área de plantas, que é importante para a agricultura, né? Então, isso tem a ver com a nossa área de conhecimento. A gente tem muita gente que trabalha na área de transporte, é uma tradição nossa, inclusive, né? E desenvolver projetos aí para bioenergia, né? Para transporte com híbrido, né? E energia, em geral, é uma outra área muito forte de pesquisa que a gente tem. Todas as áreas principais da transição energética, né? Mas com foco principalmente em fotovoltaica, a gente tem muita coisa, bioenergia em geral, e aí tanto etanol quanto biodiesel, são coisas que a gente tem acúmulo para fazer. E tem uma área de tecnologia de informação grande também. Normalmente ela não é geral assim, ela é aplicada a essas outras coisas. Então os grandes projetos aqui são aplicados à saúde e agroindústria, por exemplo. Ou na área de energia, o pessoal mexe muito com a parte de tecnologia de informação, né? Então, a gente seleciona tópicos que têm a ver com locais onde a gente tem acúmulo de conhecimento, de pesquisa e de formação de pessoas, né? Daí, recentemente, a gente aprovou no Conselho Universitário critérios gerais de como para a nossa área. Então, a gente está pensando só nesse espaço aqui, que é a adição que a Fazenda Argentina representou para a Unicamp. Então, a ideia é manter 75% de área sem ocupação com construção de prédio. Ela é ou área de preservação, então, recuperar as nascentes, recuperar a área de floresta, os remanescentes de floresta que tem, até para criar corredores ecológicos, ou área de experimento a céu aberto. Por exemplo, nós fechamos uma empresa, os detalhes, uma empresa estrangeira, que se dispôs a pôr 20 milhões para a gente fazer uma usina agrofotovoltaica. O que é isso? É uma usina que produziria, como os painéis fotovoltaicos que tem aí nos prédios, né? Produziria energia elétrica via painéis fotovoltaicos, mas ela permitiria você produzir produto agrícola embaixo. Então, isso é feito, uma das possibilidades é ser painel móvel, então você expõe mais ou menos ao sol de acordo com algum critério, né? E qual é o que cresce embaixo. Então, a gente investigar o que cresce embaixo para gerar um pacote que compatibilize, isso pode até servir para agricultores. Cara, tudo bem, eu produzo vegetais, mas de repente, se eu tiver painel fotovoltaico, eu produzo vegetal e também vendo energia elétrica. Para
né? Hoje é uma coisa que é viável já, né? E a gente pode usar parte dessa energia para gerar hidrogênio verde. Hidrogênio verde, hidrogênio não é um dos combustíveis que o pessoal tem falado muito. Ele é uma fonte de você armazenar energia, né? E quando você queima hidrogênio, você produz água. Então, ele gera energia ao ser queimado sem afetar o ambiente. Qual é o problema? Eu preciso gerar hidrogênio. Eu preciso de uma fonte de energia para gerar hidrogênio. A fotovoltaica ela só funciona de dia, não funciona à noite. Mas se eu pegar um pouquinho dela e produzir hidrogênio, eu posso acumular hidrogênio. Hidrogênio é uma coisa que eu consigo acumular, né? E o hidrogênio verde é o hidrogênio que é produzido de uma fonte totalmente renovável. Se eu usar petróleo para produzir hidrogênio, ele não é um hidrogênio verde. Tá? Então, a ideia é a gente construir nesse espaço de fronteira aqui, onde a gente não faria nenhuma construção de prédio, essa usina agrofotovoltaica para pessoas da agrícola, para pessoas da elétrica, da mecânica, poderem investigar a compatibilização dessas coisas. E daí usar o hidrogênio, por exemplo, no transporte interno, ou acumular em baterias e usar nos nossos ônibus elétricos. Um dos projetos que está em andamento também é transformar toda a frota que a gente tem para transportar entre campos para moradia, Piracicaba, Limeira, tudo isso sem mobilidade elétrica ou baseada em energia renovável. Então, usar realmente campos como um lugar de investigação, de levantar dados, né? Isso aí é a nossa onça, né? Vai ser, para variar, eu já falei isso lá no PDG, mas só para repetir, né? É o primeiro distrito de inovação que tem uma onça que participa dele também, certo? Isso aqui é exatamente aquele balão ali que dá acesso ao Shopping Dom Pedro em cima, né? E isso aí, por que ela está fora? Porque a gente não tem corredor ecológico na nossa região. Se a gente tivesse corredor ecológico, ela provavelmente não teria saído a andar por aí, né? E se perdeu um pouco. Ela tenta e não consegue, né? Vocês imaginam que se a gente consegue fazer uma coisa dessa, o que significa isso em termos até de impacto mundial? Que distrito de inovação tem uma onça que participa dele? Não existe isso no mundo, com certeza. Eu vou agora encerrar, não vou ler aquilo em detalhe. O que eu quero dizer para vocês? Eu falei que tinha 3 pilares, né, que eu acho que está por trás disso aqui. Eu quero começar do mais amplo para o mais restrito, né? Recentemente nós mandamos uma grande delegação para a COP, né, lá no Azerbaijão. A COP, no final desse ano, vai ser no Brasil, né? A COP é uma reunião associada à ONU para discutir a questão das mudanças climáticas. Essa história, com ênfase, começou no Brasil em 1992. Né? E a gente vive hoje no Brasil sinais de que essa coisa é séria, certo? A gente teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente teve a seca na Amazonas, muito acima do que era comum. A gente teve eventos extremos em São Paulo 2 vezes, e teve sérios problemas de energia elétrica, e a gente já teve isso aqui, a gente acompanhou em algumas regiões de Campinas, né? Agora, talvez nem tanto, mas anos atrás, tivemos aqui no ginásio da Unicamp, um bom tempo atrás, que foi descoberto em Terri, né? Então, a gente vai viver mais intensamente isso. E não há jeito de minimizar isso sem ciência, sem tecnologia, sem produzir menos gás carbônico, certo? E outros gases do efeito estufa. Não é solução. Nós já estamos numa rota que não é muito provável a gente mudar rapidamente, mas a gente pode minimizar tendo ações de defesa e mudando a forma, principalmente, de
tratar a natureza e de usar energia, é isso. Né? E a próxima vai ser em Belém do Pará. Tá? E a nossa disposição como universidade é estar fortemente presente nesse evento. Mas esse é um desafio do mundo. Né? As mudanças climáticas afetam o mundo inteiro. Em vários graus, os países estão preocupados com isso. Alguns mais, a gente pegar a Noruega, é um lugar que está super preocupado, os países escandinavos. A Alemanha tem uma preocupação bastante razoável. Os Estados Unidos, não sei se vai manter a mudança de governo, né? Mas é uma agenda internacional. E na hora que tem essa agenda internacional, o Brasil é chamado para frente. Por quê? Porque o Brasil tem a floresta amazônica, porque o Brasil é dos países de renda média que melhor fez a transição energética. 50% da nossa energia total é já renovável. Né? Então, isso inclui energia de transporte, energia industrial e energia elétrica em geral. Na área de energia elétrica, mais de 80% é renovável. A gente é o 6º país hoje no uso de energia eólica, o 6º país do mundo no uso de energia fotovoltaica e o 2º em bioenergia. Então, a gente fez muita coisa. O que a gente não consegue é produzir todos os equipamentos. Só na área de bioenergia, os equipamentos são principalmente produzidos aqui, mas fotovoltaica e energia eólica muitas vezes é importada. Então, aí a gente precisa ter uma indústria que produza no Brasil essas coisas também, um desafio. Mas o fato é que o Brasil é um exemplo em termos de transição energética. O que significa isso? Significa que o mundo está olhando para cá. Né? A gente tem um contato forte, mais de 20 anos já tiveram umas 14 teses defendidas em cotutela com a Universidade Técnica de Delft, uma das melhores universidades holandesas. Por que eles vieram fazer isso no Brasil? Há mais de 20 anos, eles olharam antes da história. Porque eles têm uma biotecnologia forte, e biotecnologia precisa de planta para aplicar, né? Precisa de vegetal. A Holanda é um país desse tamanho que não tem uma agricultura como tem a brasileira. Então, eles vêm para cá porque eles querem um local para aplicar aquilo que eles têm de desenvolvimento biotecnológico. Né? E isso é verdade para a Alemanha, a Inglaterra, a Europa toda está olhando para o Brasil. Eles querem estreitar as relações disso. Então, isso é uma oportunidade que o mundo nos oferece. Certo? Tem uma outra coisa que o mundo nos oferece hoje. Tem até um lado negativo nisso, né? Mas o conflito entre a Ásia e os Estados Unidos gera uma oportunidade. Né? Os Estados Unidos querem estar de bem com a gente, mas a China também. Se a gente souber trabalhar com esse conjunto de interesses, a gente tem espaço para defender os nossos interesses. Isso já aconteceu na história do Brasil mais de uma vez. Né? Getúlio Vargas foi um dos caras importantes na industrialização do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, e ele fez isso justamente ali no período da Segunda Guerra Mundial, quando estava acabando a guerra, né? E tinha um conflito no mundo e as pessoas precisavam lidar bem com os outros países. Juscelino Kubitschek fez isso. Né? Trouxe as montadoras para cá, mas garantiu que as autopeças eram brasileiras. Infelizmente, elas não são mais, mas durante muito tempo a Metal Leve era um exemplo de fábrica nacional de autopeças para automóveis. Tá? Também lidando com o interesse das grandes empresas associadas a grandes países do mundo. A gente tem uma nova oportunidade hoje. Né? O número de universidades chinesas que a gente recebeu nesses 4 anos querendo fazer convênio é impressionante. E vem a universidade para uma empresa, né? Porque eles estão investindo no mundo. Então, sim, aquilo que aconteceu com a Europa, com os Estados Unidos no século passado, tinha a Ford, veio a Fiat, hoje acontece com as empresas chinesas. Então, isso é uma oportunidade para o país também trazer emprego para cá e se associar do ponto de vista tecnológico. O Japão se desenvolveu desse jeito, a Coreia se desenvolveu desse jeito,
e a China está se desenvolvendo desse jeito também. Então, tem esse quadro no mundo, né? Daí a gente tem um quadro no Brasil, né? Uma das coisas que os governos falam para aí é a necessidade de reindustrializar o Brasil, né? Então, se a gente olhar, a gente assinou um convênio com o Ministério da Saúde, há um tempo atrás, que era de colaboração geral, e um dos tópicos que hoje tem no Ministério da Saúde é o complexo industrial de saúde. O Brasil teve muito êxito na questão dos genéricos. O que ele fez? O SUS é uma fonte de demanda, você precisa comprar remédio para o SUS. Certo? Então, em torno dessa demanda, ele incentivou a criação de empresas. A gente vê uma aqui no caminho das Avenida Vales, né? Não sei se é a Medley ou... Como? Remédios que a patente já tinha vencido, ou você podia quebrar a patente, que são de interesse genérico, né? Uma empresa nacional, um laboratório nacional se juntam e começam a produzir. Um risco que qualquer empresário tem é saber se ele vai vender o que ele produz ou não, né? Mas se você tem a demanda do SUS na mão, você tem um mecanismo de incentivo. Ó, eu consigo comprar tanto, né? Então, a área de saúde é uma demanda potencial para a gente reindustrializar o país. E tem uma grande importância. Se a gente fizer do SUS algo mais barato, nós podemos melhorar a qualidade de saúde nesse país e fazer uma das principais inclusões e justiça que a gente pode promover para as pessoas, né? Então, essa são oportunidades internas que a gente tem. A gente tem que fazer da tecnologia algo que faça as pessoas viverem melhor, se transportarem melhor, né? E terem saúde melhor. E isso daí nos transporta para a nossa instituição. Nós temos esse potencial de fazer isso internamente. A gente tem gente que conhece, a gente forma gente em torno desses temas, né? E a gente tem também essa, eu gosto de chamar desse jeito, uma tensão positiva entre aqueles que querem ter uma relação forte com as empresas, porque querem que o seu conhecimento se traduza em coisas relevantes para a economia, e tem aqueles críticos, mas vamos fazer isso preservando o ambiente, vamos fazer isso fazendo inclusão social, né? Melhorando a vida das pessoas. Então, essa tensão ela não é ruim, porque a tecnologia tem que servir as pessoas, né? Então, eu vejo isso como um grande futuro, a ideia do RIDS, né? A ideia de uma universidade em torno de uma agenda de inovação. Aquilo que a gente gera de conhecimento aqui tem que ter um impacto na economia, e esse impacto tem que ser melhorar a renda, mas incluir mais gente nesse esforço e preservar o ambiente. A gente é capaz de fazer isso. E em torno dele, todas as áreas de conhecimento podem estar envolvidas, né? Não só as áreas tecnológicas, né? Só para lembrar, durante a pandemia, um trabalho interessante que o pessoal da DEB fez foi o georreferenciamento de quem vinha tratar Covid aqui. E a partir disso, a gente sabia como se distribuía a vinda da doença pela região de Campinas, né? Você pegou a tecnologia, mas você estava estudando populações, tá? Isso é uma combinação de perspectivas que pode ser feita, né? E isso não só vai dar uma dimensão muito maior para a nossa universidade, a gente vai ficar muito mais orgulhoso dela, mas vai dar um papel muito mais destacado para ela na economia da região e potencialmente como exemplo nacional. Então, eu, agora saindo quase da reitoria, gosto de divulgar essa ideia porque eu acho que a gente devia usar isso como um horizonte institucional, tá? Uma universidade que seja capaz de ser protagonista na inovação com justiça e preservação ambiental, com inclusão e preservação ambiental. Nós podemos fazer
essa história e ser um exemplo para várias outras instituições do nosso país. Eu acho que é isso. Vou parar de falar. Alguém gostaria de colocar alguma questão para o professor José? Enquanto vocês pensam, eu quero registrar e agradecer a presença do professor Cezinha, chefe de gabinete, agradecer todo o apoio que você deu ao longo do ano para que o fórum acontecesse. Alguém tem alguma questão? Não? Tem? Pode fazer perguntas dolorosas. Não tem problema. Eu vou fazer uma dolorosa. Então dá perto do microfone. Doutora, que está na frente. Professor Conzé, que você falou, você está aí já na linha de chegada quase, nesses quase 4 anos de experiência. Como você vê a mudança, durante a mudança de gestão, mudanças de processos? Um deles eu vou deixar bem aqui, que todo mundo gosta de falar, carreira. Cada reitor que entra quer inventar a roda e inventar uma carreira. Cada situação, e não só com carreira, estou dando esse que acho que é um dos mais polêmicos nossos aqui, e vários outros processos, Se você consegue visualizar uma forma de que isso não aconteça, da gente reaproveitar aquilo que deu certo, o que está dando certo, e dar continuidade, demonstrar para a outra gestão virar esses processos que podem ser a cada gestão descontinuado. Você tem alguma visão nesse sentido? Sempre depende da nova gestão. Não tem muito jeito, você pode mudar tudo ou não. A minha opção, isso já foi, de alguma forma, ficava claro no próprio programa, foi não fazer isso. Acho que a carreira foi o exemplo, Então, a ideia era a seguinte: eu prefiro a gente fazer, vamos dizer assim, chamar estilo baby steps, pequenos passos que aprimoram. E eu acho, nesse sentido, eu virei um pouco conservador. Assim. Acho que quando a gente muda as coisas muito brutalmente, a gente está sempre focando na situação presente. A gente tem dificuldade de olhar os problemas que a nova solução vai causar. Então a gente foca muito, a gente vê aqueles defeitos muito de perto. Muda tudo, porque isso está errado, isso está errado, isso está errado. Daí a gente gera um monte de novos erros, que a gente não conseguia ver, porque a gente não olhava de perto, porque não existia. Então, o processo de aprimoramento me parece mais válido. Para aprimorar, a gente tinha uma virtude, que era o quê? A gente precisa fazer sempre produções. Porque como que você testa se você não aplica? Então a ideia nossa foi do início, nós vamos querer pôr recursos para que as promoções viabilizem, hipoteticamente, todos progredirem. Era essa a ideia. Como a gente vai distribuir isso ao longo? Como a promoção sempre envolve uma coisa de mérito, não é necessariamente 100%, mas a ideia era, deveria ter recursos para isso e a gente vai distribuir em 3 anos. E a ideia foi, vamos valorizar o horizontal primeiro, porque a última tinha sido super verticalizada. Então, foi uma combinação disso e eu acho isso correto, como regra geral. Só para dar um exemplo diferente, quando eu me reunia com o pessoal do RITS, da gestão passada, eu falava, isso é uma ideia ótima, eu vou em frente com isso, eu só vou dar uma pitada de inclusão social nesse negócio, a gente tem que considerar isso. Então foi daí que eu peguei uma ideia que não era, ela nasceu com a compra da Fazenda Argentina na gestão do Tadeu, ela ganhou a ideia do RITS na gestão do Marcelo, falei, eu vou dar continuidade a isso, mas eu quero que a gente dê uma pitada social nisso. Quando a gente fala aqui da agrofotovoltaica, é uma opção que pode ser usada por pequeno produtor agrícola, E o cara pode ter renda de mais de uma fonte. Produzir hidrogênio verde talvez seja mais difícil, mas produzir energia elétrica e ter um pacote que você produz energia elétrica e usa o espaço da sua terra para produzir vegetais e tal, é uma coisa que a gente pode fazer aqui. Você usar esse vegetal com essa tecnologia de fertilização, sei lá o quê, e com esses painéis, é uma coisa que você tem 2 fontes de renda. O cara vai ficar melhor
vai depender menos da flutuação de demanda de um e de outro, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar usando isso. Uma segunda coisa que eu falaria, Lenin, é o seguinte: eu acho que nós somos pessoas bastante inovadoras, eu falei isso várias vezes, para fora, pouco inovadoras para dentro. O que eu quero dizer com isso? A gente usa pouco a nossa formação para melhorar o nosso desempenho interno, né? A gente poderia usar mais. Eu sei que isso causa insegurança, porque você mudar procedimentos de trabalho, professor, por exemplo, não necessariamente o cara está afim de sentar e faz, vou planejar minhas aulas todas de novo. Tem professor que faz, tem outros que não. A gente precisaria criar mecanismos para testar essas coisas, né? Eu acho que um desafio nosso é aumentar o número de alunos que entram na graduação, né? Nós tivemos uma transição do ensino remoto que foi muito... A gente conseguiu fazer numa situação excepcional que foi a pandemia, né? Não acho que a gente tem que virar a escola de EAD. Premiamos aqui 20 alunos do TBIC, 1.600 fazendo iniciação científica, isso é uma maravilha, cara. Você está aqui para fazer isso. Os senhores precisam ter aula em sala de aula, não tenho dúvida nisso. Mas uma parte das aulas, principalmente aquelas que é só eu falando e você escutando, por que precisa ser em sala de aula e não pode ser algo gravado, né? Por que a gente não ensina mais o aluno, se a gente tivesse algum mecanismo que incentivasse, forçasse ele a assistir às aulas gravadas e fazer da aula um momento de discussão, um momento que ele tira dúvida. Professor, eu assisti sua aula, não entendi aquilo lá, explica melhor para mim, né? Então, daí você faz um ensino dirigido para a dúvida da pessoa e não... Porque uma das coisas, eu falei aqui no início dessa apresentação, uma das coisas que é difícil eu saber é se tudo que eu falei aqui serviu para alguma coisa, porque eu não estou na cabeça de vocês. Então, na hora que a pessoa me faz uma pergunta, ela me dá a oportunidade de eu saber aquilo que eu falei, se gerou algum efeito, né? Então, precisa... Se você não desse continuidade no início, se o próximo não der continuidade, o que vai ser daquele evento? Então, a interação aí é uma coisa importante, né? Então, eu acho, só para terminar o negócio da aula, né? A gente poderia reduzir, sei lá, 10, 20% de hora em sala de aula e aumentar 10, 20% em número de alunos, por exemplo. Não é uma coisa impossível. Agora, gera receio, as pessoas têm medo dessa mudança. Vamos fazer um teste, vamos pegar algumas aulas e fazer desse jeito, algumas escolas, e ver, medir, fazer aquilo que a gente faz no laboratório, fazer com a nossa própria atividade. O cara aprendeu mais antes ou depois que ele teve uma outra metodologia de ensino, né? Então, eu falei coisas diferentes, mas, na minha opinião, a gente devia dar continuidade, mudando de acordo com o estilo da gestão. Então, a gestão sempre vai impor um estilo, mas ela não deveria fazer uma ruptura grande, vamos dizer assim. Segundo, testar novas possibilidades em escala piloto, em casos específicos, funcionou, amplia, não funcionou, parte para outra, né? Eu faria coisas desse tipo. Mais alguém? Bom dia a todos, bom dia a todos. Dada a sua provocação, eu sou obrigado a reagir, né? Uma dimensão que me mobiliza bastante é a ideia de democracia. E mais do que a ideia de democracia, porque esse conceito, enfim, tem várias dimensões, mas a democraticidade. A democraticidade democratiza a democracia, né? Para ele não chegar no Elísio, dessa trama toda que você desenhou aí, a gente precisa fortalecer a democracia, democratizando a democracia, né? Eu concordo muito contigo que a universidade tem um papel da nossa nação. E entre os seus papéis aqui dentro, a gente poder ter experiências democráticas
democratizantes, que aí fora a gente não consegue. Não é? E quanto mais a gente se democratiza internamente, mais a gente contribui com a ideia de democracia para fora. Uma regressão da democratização da universidade foi o fim da CSA. As CSAs na Unicamp construíram histórias interessantíssimas de democratização na discussão da carreira em unidade de infraestrutura. Eu falei isso para a Pepe quando ela fez alteração na carreira da gestão do Marcelo, que as nossas CSA seriam assassinadas. É isso que aconteceu. Essa coisa de continuidade ou descontinuidade depende muito do quê? Tem coisas que precisam ser descontinuadas para que a gente melhore o processo. Esse negócio de manter a carreira da Pepe, eu acho que foi algo ruim. Não, a CIDF, eu nunca votei em ninguém para estar na CIDF. Quem define a minha carreira, a nossa carreira, é a CIDF, que ninguém é eleito lá para isso. Não é? Então a gente tem que rever isso. Pelo menos metade da CIDF deveria ser eleita com voto direto das pessoas envolvidas nas decisões da CIDF. Isso democratizaria as decisões da CIDF. Outra dimensão, para não ficar só nessa discussão, enfim, que eu sei que ela é polêmica, e você falou de colocar polêmica, então eu vou conversar sobre as polêmicas. Outra dimensão da democratização que a gente tem sofrido, inclusive com a nova lei de licitações, que a trajetória da universidade com autonomia foi autonomia para as unidades. Essa autonomia para as unidades, hoje, é uma questão que precisa ser pensada, porque a lei de licitações coloca contradições para esse movimento que foi feito. Essa democratização da autonomia das universidades, das unidades, gera um problema de planejamento. Quando a gente precisa planejar as compras, essa autonomia traz dificuldades. Então, a autonomia das unidades, que é democratizante, precisa ser pensada até em função dessa coisa que vem de fora para dentro, que é a nova lei de licitações. O que eu estou querendo dizer? Já disse esses dias que é a minha preocupação hoje para pensar a universidade no futuro. A democratização das nossas relações. O exemplo mais acabado é parte ter ponto eletrônico e parte não ter ponto eletrônico. Isso, para mim, em termos de democratização, é um retrocesso. O que eu estou querendo dizer? Um dos desafios, para mim, para o futuro da Unicamp, é a gente retomar o processo democratizante que nós vivemos com autonomia. Pós-autonomia, nós vivemos um processo democratizante até para que a universidade pudesse se organizar, se estruturar e dar conta da sua autonomia, e ela fez isso muito bem. Esses dados todos aí é função da autonomia. Então, para a gente reforçar essa autonomia, reforçar a nossa democracia interna. Reforçar a nossa democracia interna é reforçar as entidades, a STU, a Unicamp, as representações do movimento estudantil. Nós temos uma comunidade estudantil hoje, que você colocou aí também, que é diferente da que nós tínhamos no ano atrás. Eu falei isso para você. Quem vai defender a democracia, a universidade de hoje, não é a classe média da burguesia, é a população mais carente. Está chegando à universidade e que a universidade tem muito a oferecer para isso. Essa linha que você colocou. Enfim, eu hoje estou muito preocupado com a democraticidade dentro da universidade para que a gente possa contribuir com a democracia brasileira. É isso, obrigado. Posso comentar várias coisas aí, posso começar dizendo que eu discordo. Né? O que eu posso dizer assim, mais especificamente a respeito? Eu acho que a prova do pudim está em comê-lo. O que eu quero dizer com isso? Toda essa preocupação com o ponto eletrônico, ela é uma preocupação que tem um quê de morreu de véspera. Né? Basicamente, o que a gente fez na resolução é colocar no celular aquilo que se faz no cartão. Certo? Então, existe aí uma prevenção que vem, e nesse aspecto eu acho que ela é conservadora, né? Ela tem medo da mudança, certo? Então, o desafio que eu faço aqui é a gente ter essa conversa daqui a um ano e ver se esse medo que você tem, de fato, vai se concretizar. Eu aposto que não vai se concretizar. É isso que eu acho. Tá? Então, estou aqui desafiando você, hein? Vamos ver daqui a um ano
Quantas vezes vai acontecer isso que você, esse receio que você tem brutal de que a implantação vai prejudicar as pessoas? Eu não acredito nisso. Eu acho, inclusive, que isso é aquele negócio de querer evitar progressos olhando para o status quo, né? Preserva o status quo. E isso não é necessariamente a melhor opção. Você mesmo disse, você tem que mudar coisas. Eu prefiro fazer mudanças mais gradativas, porque eu acho que daí você pode apontar, tá, aqui tem um problema, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu não consigo ver que a gente passou na questão da carreira funcional ao longo desse tempo como algo que prejudicou as pessoas. Eu acho ao contrário. Ele criou um espaço de aperfeiçoamento gradativo. Daí vamos falar nas relações com as entidades. Isso é sempre um problema, porque eu tenho que me relacionar, Braga, com 6.500 funcionários, 7.000. Eu tenho que pensar em 20.000 alunos de graduação, 18 de pós, e 2.000 professores das várias carreiras, sem pesquisadores. É esse o universo. Eu fiz intensamente o movimento estudantil. Intensamente. De 77 até 82, eu fui diretor do Centro Acadêmico, fui diretor do DCE, fui diretor da União Estadual dos Estudantes. Intensamente. Uma preocupação que eu sempre tinha, e naquela época era importante dessa preocupação, é que eu tivesse atrás de mim muita gente. Muita. Para enfrentar negro na rua e o regime na época, precisava ter gente, você precisava dialogar com quem se representa. Então, esse é um desafio dos movimentos hoje em dia. Representar a maioria. Representar a maioria significa uma liderança que não pode fazer só o que está na cabeça dela. Ela precisa dialogar, democratizar suas ações junto aos seus representados. Esse é um desafio de todo o movimento social hoje. Nós vivemos, Braga, no país dos mais injustos do mundo e do de maior potencial. Por que acontece aquilo que aconteceu em Porto Alegre? Que o cara que foi responsável por aquilo lá ganhou a eleição. Vamos nos perguntar isso. Por que as pessoas progressistas não conseguem, às vezes, construir maiorias? Essa é uma preocupação que eu tenho na minha cabeça. Isso não adianta a gente terceirizar a culpa é das pessoas que não reconhecem que a gente quer o bem delas. A gente não está convencendo elas de que a gente quer o bem delas. É isso. Então não é só democratizar as instituições públicas, a universidade precisa ser democratizada, os sindicatos precisam ser democratizados, as associações precisam ser democratizadas, elas precisam ser capazes de construir a representação da maioria. Esse é um desafio para quem quer mudar o mundo, porque a diferença entre quem quer mudar o mundo do lado progressista e de quem quer preservar o mundo é que esses que querem preservar, eles resolvem nos bastidores, eles fazem aquela reuniãozinha, decidir as coisas em pequeno comitê e decidem. Nós somos obrigados a construir maiorias. E se a gente quer construir maiorias, a gente precisa dialogar com todas as pessoas, aqui elas precisam estar participando das decisões. Estão participando? Essa ideia é legal. Não estão participando nem do STU. É esse o problema, entende? Então pronto. Então participa mais. Né? Então é isso. Esses são desafios que existem e que as pessoas que representam deveriam pensar esse desafio. Elas não se colocam nessa pergunta. Cada vez que eu entro na sala do Consul, eu pergunto se eu sou capaz de construir uma maioria naquele conselho ou não. Entendeu? Cada vez que eu vou dialogar, eu penso nisso. Porque eu sou uma pessoa que tem a minha cabeça, mas eu não sou dirigente de mim mesmo, eu sou dirigente da universidade. Eu preciso pensar que aluno tem que conseguir coisas que funcionário tem que conseguir,
professor, tem que conseguir, a gente tem que fazer obras. Essa perspectiva. Então, quando você fala da autonomia das unidades, um dos riscos que a gente tem nesse país esse risco, né? É cada um ficar defendendo o seu interesse. A coisa mais marcante, cada um está defendendo o seu, e isso você gera, sabe o quê? Uma coisa simples na física, vetores que se anulam. A gente precisa construir convergência. Então, se a gente for descentralizar tudo, não é uma boa experiência. Não é só prejuízo. Cada um vai puxar a sardinha para o seu canto. E daí, como você resolve a capacidade que a instituição tem de gerar algo coletivo? Então, esse é um desafio. Porque se a gente não consegue agregar as pessoas, né, e a gente está num mundo hoje que a desagregação é a marca, certo? A última eleição presidencial, a diferença foi 1 milhão, 2 milhões de votos. É uma sociedade partida ao meio. O que aconteceu nos Estados Unidos recentemente? Né? A gente tem que pensar nisso. Por que a gente não consegue conversar com a maioria? Essa é uma pergunta que você devia fazer você mesmo. Então, pergunte. Mas pergunte quem você representa. Por que você não consegue? Se você conseguisse a força para representar, provavelmente você conseguia a força para mudar. Entende? O problema é que a sua proposta não consegue construir essa maioria. E a proposta é a democratização. Então, construa uma maioria com ela. Esse é o desafio para todo mundo. Por isso que eu estou perguntando isso aqui. Eu estou só uma polêmica meio ácida, né? Mas só para você ver que tem, é importante ver o negócio. Quer dizer, uma das coisas que a gente, quando está numa posição de liderança, tem que ter, é ser capaz de olhar com o olhar do outro. Se a gente não olha o mundo com o olhar do outro, a gente não consegue nem entender que a lógica do outro leva ele a pensar e não consegue dialogar. Todo mundo, se você pega todas as pessoas progressistas, elas adoram o Paulo Freire, mas elas não usam o Paulo Freire para nada, elas não dialogam com as pessoas. Eu tenho essa opinião e essa opinião que tem que dar certo. Dialogar é interagir, é trocar, é ouvir. Não ouve. Porque se ouvisse, todos estavam dando suporte, a maioria estava dando. Então são perspectivas. Eu acho que uma liderança ela tem que ser capaz de dialogar com quem ela representa. Isso não é fácil, porque as pessoas têm opiniões diferentes. Então quando a gente senta lá na sala do Consul, a gente conversou com N pessoas, a gente está tentando construir uma coisa. Eu perdi mais de uma vez lá, mas eu negociei. Esse é o processo da política, né? Mas tem que conseguir representar. E aí tem uma fragilidade que eu acho que não é pequena e que devia levar as pessoas que estão nessas posições a pensar no papel delas, mas não no papel do indivíduo. O indivíduo enquanto uma pessoa que pretende representar alguém. Representar alguém significa ter uma troca com essa pessoa. Bom, nós precisamos encerrar. Professor Danzella, nós agradecemos a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado pela força que tem dado ao Fórum do ano que vem. Pela criação, pela consolidação você e o professor César, que já citei. Se quiser fazer uma fala de encerramento, fica à vontade. Eu agradeço a atenção de vocês. Houve aqui uma discussão política ao final, né? Não tem absolutamente nenhum problema. São questões que afetam a forma como as pessoas lidam com essas realidades, né? Eu não consigo ficar quieto com você. A única coisa que eu posso dizer é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero, de alguma forma, ter compartilhado uma visão de universidade. E eu gostaria que, a despeito de todas as dúvidas ou discordâncias que vocês tenham, que isso ficasse, de alguma forma,
girando pela cabeça de vocês. Essas coisas aqui são planos de longo prazo, né? Vários de vocês vão permanecer um bom tempo ainda na Unicamp, né? Então, o que vocês podem colaborar para que isso se torne realidade é algo significativo. Então, o que eu peço é que essas ideias, pelo menos uma sementinha delas fique aí com vocês. Bom? Um abração, pessoal. Para encerrar, agora eu vou convidar o gestor Paep para fazer o encerramento. Eu convido a Janaína. Mas eu não vou. Está todo mundo com fome. Pessoal, o Adilton pediu que eu fizesse uma breve fala aqui de encerramento desse ciclo, e eu achei que é muito oportuno para que a gente, representando, que era eu representando vocês, fizesse um agradecimento à equipe que liderou aqui a organização desses fóruns ao longo do tempo. Eu acho que aqui a representação é do Fábio Cidinha, voltou, e o próprio Adilton, não sei se tem mais alguém, o Edson Lins, mas ele está aqui? Enfim, os presentes aqui, muito obrigada. Eu acho que esse agradecimento representa todo mundo que está aqui, os gestores que não tiveram oportunidade. Fiquei pensando aqui na apresentação do professor Tom Zé, ele deu muita ênfase à palavra, talvez, inovação, tantas outras, mas inovação, e junto até com esse contraditório aqui do final, isso me fez lembrar de um provérbio africano que certamente muitos de vocês já receberam em algum momento na timeline, que é aquele que diz que sozinho se chega mais rápido. E isso é muito necessário hoje em dia, não tem como. O professor falou e reiterou aqui muitas vezes, a gente não tem tempo mais a perder, a aguardar. A gente tem que acompanhar as mudanças, a gente tem que ir rápido. Porém, esse provérbio ele traz o contraponto de que, acompanhados, a gente chega mais distante, a gente vai mais longe. E eu acho que esse provérbio ele é muito aderente ao que a gente está fazendo aqui, ao que esse fórum proporciona. Porque se a gente é compelido no dia a dia a tomar decisões ali nos nossos âmbitos, é essencial que a gente tenha um espaço aqui para que a gente possa fazer isso de uma maneira conjunta, com uma mesma visão, né, dentro ali dos valores, dos planejamentos da universidade, e também de uma maneira que a gente possa trazer visões distintas que sempre trazem resultados muito ricos. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo isso, me dá uma satisfação interna. Eu penso assim, que privilégio estar numa instituição em que a gente pode tratar com naturalidade opiniões tão diversas. Isso eu acho que é muito importante e que só agrega a esse cenário de mudanças constantes que a gente tem. É isso, só que eu tinha para falar. Muito obrigada. Vamos comer.